Daí galera, estou aqui de volta, eu falei que voltaria e estou aqui de novo contigo para nós continuarmos o nosso bate-papo sobre gases. No primeiro vídeo que você assistiu, então nessa segunda-feira, você aqui escutou eu falar da diferença entre os estados físicos da matéria, destacando bem no finalzinho do vídeo, gente, as características de um gás. Então não se esquecendo, gás é toda e qualquer substância química no estado gasoso. Só que, gente, agora nós vamos ainda falar sobre a unidade 27, ok? Mas nós vamos agora avançar um pouquinho mais nessa segunda videoaula, ok? Então, ainda na unidade 27, vou chamar essa aula de aula 64, ok? Vamos agora falar das variáveis de estado de um gás, de outras características aqui de um gás. E por que recebem esse nome de variáveis? Olha como é fácil, gente. Vamos lá, características então do estado gasoso. Então eu vou chamar agora aqui, gente, de item 1, aquilo que a gente aprende com o título variáveis de estado. Ou seja, variáveis do estado gasoso, ó, variáveis de estado. Então preste muita atenção. Gente, primeira variável de estado, ou seja, primeira característica que todo e qualquer gás sempre irá apresentar. Vamos lá. Primeira variável de estado, primeira característica que todo gás sempre irá apresentar. A primeira variável nós vamos chamar aqui de temperatura. Meu amigo, olha só, todo e qualquer gás sempre irá apresentar uma temperatura. Ora o gás vai estar mais quente, ora vai estar mais frio. Então é característica aqui, gente, de todo e qualquer gás possuir uma temperatura, ok? Beleza? Quando a gente pensa em inverno, verão, quente, frio aqui, gente, com os gases da atmosfera, é exatamente essa condição deles que está sendo revelada para nós. Quando o clima está quente, é claro, o ar também está quente. Quando o clima está frio, o ar também está frio. Mas o ar, ele é uma mistura de gases, ou seja, é gás. Beleza? Então, gás sempre apresenta uma temperatura. Agora, a escala de temperatura que nós vamos usar para poder aqui medir, então, a temperatura de um gás é a escala absoluta, Kelvin, ok? Você aprende a escala Celsius, a Fahrenheit e agora a Kelvin, ok? Para nossa, então, agora, gente, disciplina química, envolvendo especificamente gases, a gente vai usar a temperatura em Kelvin. Então, vamos lembrar, gente, como é que a gente, então, calcula a temperatura em Kelvin? Aqui no Brasil é muito comum a temperatura ser medida em graus Celsius, ok? Porém, gente, como é que a gente transforma a temperatura em graus Celsius para Kelvin? Então vai ser assim, a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius mais 273, ok? Então é fácil. Quando a gente pensa na temperatura ambiente, não confunda a temperatura aqui ambiente com temperatura padrão e aqui, gente, condição normal de temperatura e pressão. Ok? Então, não confunda esse tipo de coisa. Preste bem atenção, tá? Então, olha só. Galera, importante sabermos aqui, então, o seguinte. Se eu tenho agora uma temperatura de 27 graus Celsius, temperatura considerada ambiente, ok? O que vai acontecer? Eu quero transformá-la para Kelvin, o que eu farei, gente? Ao querer transformá-la para Kelvin, vou fazer o seguinte, eu vou pegar então a temperatura em Celsius, que é 27 graus, ok? E vou somar com mais 273, tá aí. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a quanto? A 300 Kelvin, aqui vai ser igual a 300 Kelvin. Beleza? Bem fácil, né? Bem tranquilo, ok? Bom, enfim, gente, agora, uma vez aqui entendido que todo e qualquer gás sempre vai apresentar uma temperatura e que essa temperatura vai ser sempre medida em Kelvin, é importante agora que nós saibamos o seguinte: qual é a segunda característica de todo e qualquer gás? Qual é a segunda variável de estado? Peraí, professor, você usou aqui o termo característica o tempo todo? Sim. Variável. Concorda que a temperatura de um gás ela pode variar? Ora vai ser maior, ora vai ser menor, ora o gás está mais quente, ora o gás vai estar mais frio, por isso que é chamado de variável de estado.
é uma das características que variam de um gás, variáveis do estado gasoso, ok? Gente, qual é a segunda característica aqui do estado gasoso? É a pressão. Vamos lá? Então, gente, todo e qualquer gás sempre irá aqui exercer uma pressão, certo? Gente, é assim. Como que a gente trabalha com pressão? Pressão é a força que um gás faz para tentar aqui escapar da onde ele está preso, ok? Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui um recipiente, por exemplo, né? Olha só, um recipiente de vidro, e aqui tem um determinado gás, certo? Esse gás, ele vai fazer uma força para tentar escapar da onde ele está preso. Imagine um recipiente fechado, tem um gás aqui dentro. Essas partículas, que são as moléculas do gás, elas vão começar a fazer força para tentar escapar. Essa força, que é resultado dessas colisões contra as paredes do recipiente, gente, essa força aqui vai ser chamada de pressão. Mas por que o gás faz isso, prof? Porque o gás quer se expandir, meu querido. Ó, lembra que eu falei no primeiro vídeo? Ele é expansivo, ele quer se expandir, então ele faz força para tentar escapar da onde ele está, ok? E essa força nós chamamos de pressão. Gente, pressão é força. Lá na física, a gente aprende que pressão é força sobre área. É a força que as partículas do gás estão fazendo sobre toda a área do local onde ele está preso, ok? A gente diz do local onde ele está confinado. Gente, agora, olha só, para nós aqui trabalharmos com pressão, nós vamos utilizar aqui em gases praticamente duas unidades. ATM, ok? E milímetros de mercúrio. Então, gente, olha só, qual é a relação que existe entre elas? Então, nós vamos adotar a seguinte relação. 1 ATM, que é a abreviação de atmosfera, isso corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, querido, olha só, 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Nós já vamos discutir isso aqui bem rapidinho, ok? Gente, esse milímetro de mercúrio também muitas vezes é lembrado como torr, ok? Ó, torr. Então, ó, o que significa torr? É a abreviação aqui, gente, de Torricelli, que foi o cientista que no passado inventou, criou essa unidade chamada de milímetros de mercúrio. Então, meu amigo, vamos destacar aqui, primeira variável do estado de um gás é a temperatura. Como é que a gente aqui mede a temperatura de um gás? Sempre na escala Kelvin. Como é que a gente converte temperatura em Celsius, que é muito comum aqui no Brasil, para Kelvin? Gente, é só somar aqui com a temperatura em Celsius 273. E vamos obter com isso a temperatura em Kelvin, ok? E agora, gente, todo e qualquer gás faz uma força para escapar da onde está. Como é que a gente mede essa força? Em ATM ou milímetros de mercúrio, também chamado de torr, que vem de Torricelli, beleza? Então, guarde, todo e qualquer gás sempre vai possuir uma temperatura, sempre vai exercer uma pressão para tentar escapar da onde ele está preso. E agora, por último, todo e qualquer gás sempre irá ocupar um volume. Meu amigo, então, esta é a terceira variável de estado. Mas, prof, pressão é variável? Sim. Ora a pressão é alta, ora a pressão é baixa, beleza? Então, um gás, dependendo aqui, gente, de como ele está preso, do local que ele está aqui confinado, ele pode estar fazendo uma pressão alta ou uma pressão baixa, que também vai depender da temperatura, ok? Vamos lá, mas todo e qualquer gás sempre vai querer ocupar um volume. É mesmo, prof? É, meu amigo. Gás é matéria, lembra? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar aonde? No espaço. Ocupar lugar no espaço, gente, significa ter dimensões. Ter aqui comprimento, largura, volume, ok? Volume faz parte aqui de querer ocupar lugar no espaço, ok? Todo gás, como é matéria, também sempre vai ocupar um volume. Então, meu amigo, e esse volume, ele é variável. Por exemplo, ó, se eu pego um recipiente que tem um êmbolo, e eu sempre uso como aqui exemplo, certo? A seringa, ó. Êmbolo, gente, é uma tampa móvel. Êmbolo é uma tampa móvel. Se eu pego como exemplo aqui, certo? Um recipiente que tem um êmbolo. Olha só, imagine que eu tenho um gás A aqui dentro, gente. Ó. Tem um gás qualquer aqui, ó. Vou chamar de gás A. Ele está ocupando esse volume.
Mas o êmbolo pode subir e ele pode ocupar volumes maiores. O êmbolo pode descer e ele vai ocupar volumes o quê? Menores, ok? Ó. Aqui se eu agora, gente, ó, então puxar o êmbolo, ele vai estar ocupando aqui um volume maior. Então, volume é aqui a terceira característica de todo e qualquer gás. E esse volume ele pode mudar a qualquer momento, por isso que é mais uma variável de estado. Quais são as unidades de volume que a gente vai usar, gente? Metro cúbico, tá? O que mais, gente? Vamos usar aqui decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litros, certo? Vamos utilizar centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml, ok? Certo? Então, gente, ml, mililitros, decímetros cúbicos, mesma coisa que 1 litro. E metro cúbico, gente, você já vai ver a relação, é a mesma coisa que 1000 litros, ok? Metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Beleza? Certo? Gente, é comum nos vestibulares nós vemos aqui litros com a letra L maiúscula, mas o correto aqui é L assim, ó. Por isso que é ml, é mililitros. Daqui a pouco nós vamos fazer uma correspondência dessas unidades. Aguarde aí, querido, que eu já volto aqui para te explicar, então, um pouquinho mais sobre gases. Aguenta aí, hein?